tarde, queridos e amados ouvintes do nosso programa Viver Bem. Gente, é o programa que nos ajuda a refletirmos a vida que a gente tem. Programa de psicologia e espiritualidade que vai ao ar todos os domingos, das 14 às 15 horas. Apresentado por mim, psicóloga Sônia Nascimento, e todos os domingos, da Rádio Catedral, FM 106.7, eu tenho aqui nos estúdios da rádio um convidado. E hoje um convidado estreando aqui no programa, um convidado muito especial, ele que é psicólogo clínico, já vai se apresentar. E antes, gente, eu peço a todos vocês que nos acompanham, que nos seguem pelo YouTube, pelo nosso Instagram, que colaborem aqui com a gente, escrevendo as suas mensagens, se posicionando quanto ao programa, pedindo temas, né? Isso é muito importante para o nosso programa, para você também que nos ouve, e fazendo suas perguntas também em relação ao tema. E o tema de hoje é um tema que veio sendo pedido ao longo dos meses e viemos acolhendo. Depressão. Quem é que nunca teve um momento de uma tristeza profunda ou até uma depressão transitória, não é mesmo? Tema é motivos da depressão. Então, anotem aí o nosso WhatsApp 32313560, o nosso e-mail também, que é o viverbem@radiocatedral.com.br, e nos acompanhe hoje com esse tema, motivos da depressão, interagindo aqui com a gente, caso você tenha alguma dúvida, queira colaborar fazendo perguntas. Eu e o convidado, psicólogo, doutor Vitor Lima, que é psicólogo clínico, gente, é da paróquia de São Simão. É a primeira vez que ele está aqui no nosso programa, a primeira de muitos. Então, ele tem consultório online e já está estruturando em breve o consultório presencial. Boa tarde, doutor Vitor Lima. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, ouvintes. É um enorme prazer e satisfação estar aqui na rádio. Meu primeiro programa numa rádio, inclusive. Estou fazendo uma estreia aqui e espero poder contribuir com os ouvintes, com o pessoal que está com as suas dúvidas em relação a um tema que é bastante importante hoje aqui no século XXI, no mundo, no Brasil. E vamos então para essa missão que a doutora Sônia me passou, que pretendo realizar com sucesso aqui. Com certeza, o Dr. Vitor Lima é um querido profissional, o conheço há bastante tempo, já havia pensado em convidá-lo até pela expertise que ele tem dentro da ciência psicologia, né? E é claro, ainda que muito mais jovem do que eu, mas nós como profissionais a gente fica atento, né, gente? A gente fica atento quando conhece um bom profissional, uma boa pessoa, né? Um bom filho de Deus, eu diria, um bom cristão. Então, o Vitor é esse profissional. Vitor Lima, qual é o seu CRP? Meu CRP é o 05-72243, recém saído do forno. Parabéns aí por mais uma conquista, né? Você que também é um grande estudioso de todas as abordagens, da filosofia também. Mas vamos convidar também aos nossos ouvintes, Vitor, a nos seguirem no nosso Instagram, PGM Viver Bem. Tá bom, gente? Não esqueçam, PGM Viver Bem. Estamos no Facebook, estamos também pelo YouTube da Rádio Catedral. É só digitar lá, nos procurar, programa Viver Bem, que vai acompanhar todos os nossos programas. Dr. Vitor Lima, o tema hoje é motivos da depressão. Poderia contextualizar o que é depressão? Perfeito, Sônia. Depressão, acho que a gente poderia primeiro começar falando o que ela não é. A depressão, ela não é uma frescura, que o pessoal costuma colocar. Eu escuto muito isso, seja
dentro do meu ciclo de amizade, seja em situações triviais da vida, ambiente de trabalho, seja né, no cotidiano, no ônibus. A depressão ela é considerada um transtorno de humor, segundo o DSM, e ela é um transtorno que tem uma causa multifatorial. O que seria isso, então? Ela tem vários fatores que culminam ali na depressão. Pode ser de origem neurológica, de origem física, de origem psíquica, que geralmente o indivíduo que é acometido por esse transtorno tem alguns sintomas, né? O DSM mesmo ele deixa explícito que para ser caracterizado como depressão precisam ter 5 dos 9 sintomas ali que ele caracteriza como sendo pertinentes ali à depressão. Eu não vou falar todos aqui, mas os mais comuns. Uma sensação de vazio, perda de apetite, falta de prazer, uma certa insatisfação com a própria vida. Então, essas questões ficam bastante evidentes ali com a pessoa que está com um transtorno de depressão. É uma coisa importantíssima também, acho que é legal de colocar aqui, Sônia, que a depressão é um transtorno silencioso. Geralmente a gente não consegue estar do lado de fora e a pessoa que está deprimida não dá para perceber às vezes. É uma coisa muito sutil, muito sutil. Então, de maneira geral, acredito que a depressão seria esse amarrado de coisas que eu pontuei aqui nesse momento. Sim, perfeito, doutor Vitor. Algo que é muito curioso, né, entre nós, e a gente aprende lá estudando a ciência, a psicologia, que a depressão é uma doença, assim, né, e pode ser ocasionada por uma disfunção bioquímica no cérebro e principalmente as alterações dos neurotransmissores, né, neurotransmissores. Mas o que eu quero trazer como curiosidade, que acabamos aprendendo e às vezes passa e a gente vai esquecendo, mas é bom que os nossos ouvintes, que nem todos são psicólogos, é claro, né, saibam que a primeira vez que a palavra surgiu, né, com esse sentido mais próximo, foi no século XIX e conhecido como melancolia, uma tristeza que nunca acabava. E aí sim veio os estudos científicos, né, até que chegamos a denominá-la a doença como depressão. Mas como o doutor Vitor colocou, realmente não é frescura, não é preguiça, não é manha. Falar em manha já remete à criança, né? Então, já também falaremos sobre a depressão infantil, porque vem chegando perguntas aqui. Mas uma pergunta, Vitor, a depressão tem cura? Há controvérsias, né, Sônia? Existe os profissionais que dizem que sim e dizem os profissionais que dizem que não. Eu tendo a adotar uma postura um pouco ali mediana. Dependendo do caso, acredito que existe sim a possibilidade de você livrar-se ali de todos os sintomas, e há casos em que você mitiga o sintoma da depressão, mas existe grandes chances da reincidência dele, né? E claro, isso tudo tem a ver com a questão da etiologia da depressão. O que seria a etiologia? Seria a origem. Então, se nós temos casos de depressão endógena, o que seria depressão endógena? Depressão endógena são aquelas causadas por questões de disfunções dos neurotransmissores, que nem você colocou aqui agora. Em especial, qual é o neurotransmissor que é afetado quando a pessoa tem depressão? É a serotonina. Quando a serotonina é afetada, esse neurotransmissor ele tem uma função muito específica no nosso organismo, que é dar essa sensação de bem-estar, de felicidade, de completude. Quando a gente tem uma questão ali que tem feito ali a falta de funcionamento dele, ou incapacitando, vamos assim dizer, o seu disparo, você tem que recorrer aos medicamentos antidepressivos, que são chamados em grande maioria de ISRS, inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Temos um monte aqui. Talvez o mais famoso seja o Prozac. O Prozac ele atua ali diretamente
na questão da inibição da serotonina, fazendo com que o nosso cérebro, uma parte do nosso cérebro, ele retenha bastante serotonina para que não haja um desperdício deles. E com isso, a pessoa ela consegue ali equilibrar a serotonina. Nesses casos, quando é uma questão biológica, a gente não tem uma cura efetiva, a gente tem um tratamento. A gente tem ali como posso dizer, a gente consegue estabilizar por meio medicamentoso ali a serotonina e, obviamente, essa questão do medicamento é pertinente ao psiquiatra. Já me perguntaram se o psicólogo receita. Não, a gente não tem esse poder de fazer a receita dos medicamentos. Não temos essa competência. Mesmo. Exatamente. Isso aí a gente passa para os nossos amigos psiquiatras, mas acredito que quando ocorre uma depressão com a etiologia, ou seja, com uma causa psíquica, acredito que sim, haja a possibilidade de uma cura ali quase que efetiva do caso. Porque eu acredito que a depressão, eu tenho até um paciente que eu trato que ele tem, a gente percebe que a depressão ela causa uma negatividade da percepção da pessoa. E a gente trabalha isso, né, para que ela consiga perceber melhor a sua ação diante do mundo. Isso é bastante aplainado quando a pessoa está com depressão. Perfeito. E, antes de tudo, eu penso que seja muito importante também lembrar e deixar registrado que a depressão, gente, ela não escolhe classe. Ela atinge, é bastante comum e atinge a pessoa humana. É isso? Então, não existe, porque a pessoa é rica não vai ter depressão. Não, é uma doença, né? E ela não faz essa distinção. E também ela pode ter algo que a gente, enquanto psicólogos, né, vimos e analisamos clinicamente, alguns têm origem genética. Outras, eu diria que todos nós temos, seres humanos, temos lá, né, uma tendência, mas pode desencadear a doença dependendo dos fatores. Então, clinicamente, na terapia, na psicoterapia, nós investigamos essa vida, a biografia da pessoa humana, justamente para identificar se pai, mãe, avô ou alguém teve ou tem depressão. E outros fatores, como vamos falar sobre isso, né? Depressão pós-parto, a depressão, chamamos depressão transitória, aquela quando é desencadeada por uma perda, muitas das vezes aquele luto, perda de um ente querido, perda do emprego. Então, a gente acompanha muito isso, mas a produção do programa já sinaliza que precisamos fazer o primeiro intervalo, doutor Vitor. Perfeito. Passa rápido aqui. Gente, continuem aí, anotem o nosso WhatsApp 3231-3560, aguardem que voltaremos em um minutinho apenas. Até já. Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral FM 106.7. Neste domingo, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Catedral, eu estou no programa Viver Bem, aqui com o Dr. Vitor Lima, que é psicólogo e que é da paróquia de São Simão, que está respondendo sobre o tema motivos da depressão. Você que está ligadinha aí com a gente, você que está no seu almoço ou no seu trabalho neste domingo abençoado, entre em contato aqui com a gente no 3231-3560 e colabore fazendo perguntas. Afinal, todos nós ou conhecemos ou já tivemos contato com alguém depressivo ou com alguém que está muito triste. Você pode ajudar esse alguém. Entre em contato aqui com a gente. E agora eu volto ao doutor Vitor Lima, porque a produção pediu para que o psicólogo diga qual é o bairro. Perdão, acabei passando por cima. Eu sou ali do município de Duque de Caxias, do bairro Parque Esperança.
Duque de Caxias. Um abraço a todos, né? Então, voltando aqui, tem outra pergunta. A pessoa que teve melhora da depressão tem chance de retorno dos sintomas, doutor Vitor? Tem sim, Sônia. Como a gente estava falando no quadro passado, dependendo do motivo que levou a pessoa a desenvolver o transtorno, existe sim essa possibilidade. Eu acredito que dentro das questões mais biológicas ali dos neurotransmissores, existe uma possibilidade maior, tá? Colocando numa questão hierárquica, talvez venha isso, tá? E a forma como a pessoa se enxerga no mundo também é um grande contribuinte para que o transtorno ele volte ou não. Então, a pessoa que tem uma origem da depressão de maneira mais psíquica, quando ela está se ajustando, quando ela está entrando em tratamento, seja por psicoterapia ou por psicofarmacologia, existe uma possibilidade no sentido de que, quando você está iniciando um tratamento, seja ele da terapia ou da farmacologia, não é porque você observou um pequeno grau de melhora que você vai abandonar o tratamento. Porque existe uma possibilidade gigantesca dos sintomas serem reincindidos, voltados, na verdade, né, perdão, retornarem por conta dessa questão da falta, vamos assim dizer, de elaboração de metodologia de ação da pessoa ali perante aquilo que possa causar esse rebaixamento ali de humor nela. Então, se ela não está ciente dessas questões, do que pode causar um efeito depressivo, do que pode causar depressão nela, e por ela ter enxergado apenas um pouquinho de melhor, achar que está tudo bem, sim, quase 100% de chance disso acontecer, de haver um retorno dos sintomas da depressão em si, por conta do abandono rápido do tratamento. Perfeito, então. Sim, outra pergunta que vai encadear com essa. Como funcionam os remédios antidepressivos? Ótimo. Eu vou pedir licença para o pessoal da medicina para tentar mais ou menos falar como é que funciona. Eu não sou um especialista nisso, mas, como eu estava falando no quadro passado, os antidepressivos de inibição seletiva de recaptação de serotonina, eles seguram, como assim dizer, a serotonina em um ambiente ali dentro do nosso cérebro que faz com que haja uma maior distribuição, né, no nosso sistema nervoso. Ou seja, essa redistribuição da serotonina por vias neurológicas faz com que a pessoa se sinta mais presente, se sinta mais feliz, tenha essa sensação de bem-estar. Os grandes fármacos, né, dentro dos antidepressivos, que é o Prozac, acho que citalopram, né, são os medicamentos mais comuns utilizados no meio da medicina para tratar a depressão, fazem essa ação ali dentro do nosso organismo. Perfeito. Alguns ouvintes estão passando mensagem pelo WhatsApp e outros pelo e-mail. Então, a ouvinte Jane Tristão, ela é de Padre Miguel. Muito obrigada por sua participação, Jane. Não identifica a paróquia, mas me parece uma ouvinte bem assídua do nosso programa. O que é pior, depressão ou transtorno de ansiedade? É a pergunta da ouvinte Jane Tristão, de Padre Miguel. Olha, Jane, pergunta interessantíssima, gostei. Eu acho que é muito difícil a gente colocar na balança a relação de causa e efeito, ou de perda, em relação aos transtornos, porque cada um deles atinge a nossa vida de uma maneira. Existem prejuízos de ambos os lados. A ansiedade, talvez se a gente fosse colocar de uma maneira mais hierárquica, ela te afeta, mas ainda assim você consegue realizar algumas coisas, mesmo que disfuncionalmente falando, você consegue realizar. Na depressão, você não sente vontade alguma de realizar algo. Você tem um posicionamento bastante passivo perante
a sua realidade. Já na ansiedade, não existe essa passividade, existe uma espécie de autodefesa da psique que funciona de maneira disfuncional para evitar com que você se prejudique com algo futuro, né? A ansiedade seria mais ou menos isso, né? Antecipar algum tipo de evento prejudicial para que você tenha mecanismos suficientes para poder estar lidando com aquilo. A depressão, ela já atinge no sentido de te deixar basicamente passivo perante alguma ação. Então, acredito eu, se colocando nessas proporções, que a depressão talvez sim tenha ali um maior impacto na vida da pessoa do que a ansiedade. Eu penso desta forma, né, não apenas pela análise do comportamento, mas lembrando que todos nós, Jane, e todos os nossos ouvintes, né, todos nós somos seres ansiosos. Nós nascemos com uma certa ansiedade. Agora, já a depressão, ela é uma doença. Então, a depressão, ela paralisa muito mais do que a ansiedade. Até porque todos nós, se somos seres ansiosos, de alguma forma, a ansiedade, ela, como o Vitor coloca, em outras palavras, ela nos protege de alguma forma, né? Temos uma ânsia por algo que está por vir. Agora, o transtorno de ansiedade generalizada, que também é oriundo da ansiedade, esse sim, ele vai, por vezes, até incapacitar o paciente, né? A pessoa que, neste caso da TAG, transtorno de ansiedade generalizada, precisa de intervenção medicamentosa para que o paciente possa fazer o tratamento adequado, né? E colocar, digamos, a pessoa no eixo, né? Com aquela ansiedade normal que todos nós temos, uma taquicardiazinha quando vai apresentar uma palestra, uma mão suada quando vai fazer uma entrevista, né, Vitor? Agora, a depressão, ela não é normal, eu diria, nem que fosse uma dosagem baixa, que a ansiedade, ela é normal porque ela já vem com a pessoa. Mas a depressão não. Por isso a depressão precisa ser olhada com muito cuidado, com muita amorosidade e atenção mesmo, levando principalmente a um psicólogo, que é o profissional que tem como identificar se aquele momento a pessoa vai precisar de uma intervenção medicamentosa. Porque o que acontece, Vitor, e aí nós, né, podemos identificar em nossos consultórios que há uma busca desenfreada pela medicação. Sim. E aí, gente, se não tiver uma orientação adequada, muitas das vezes se faz uso de medicação e não necessariamente naquele momento a pessoa precisa. Então precisa ter um encaminhamento. Nós, psicólogos, trabalhamos em parcerias com médicos, psiquiatras, neurologistas e fazemos esse encaminhamento de forma responsável. Perfeito. Um comentário a respeito disso, Sônia, é que você estava falando, estava lembrando, se a gente volta por muitos séculos atrás, digamos 25 séculos atrás, ali na época do Sócrates, do Hipócrates, do Homero, na grande epopeia do Homero, a Ilíada, ele já descreve ali sintomas da depressão. Né? Na Guerra de Troia existia um soldado ali no conto da Ilíada, se eu não me engano, eu não lembro se era o Ajax, se era outro personagem, mas ele é acometido por uma espécie de tristeza tão profunda que ele fica incapacitado de lutar, né? De fazer ali o que ele deveria fazer pela Grécia. E o Hipócrates, ele inaugurou, né, a medicina, é considerado o pai da medicina, e ele trabalhava com um paradigma de ação do ser humano que eu acho bastante interessante, que a gente vem perdendo isso hoje no mundo, que é o quê? Ele se propunha a uma metodologia endógena. O que seria isso? A cura, ela vem de dentro para fora, ou seja, o paciente ele tinha uma postura mais ativa. Hoje em dia, a gente tem o contrário disso, é um paradigma mais exógeno, você é mais passivo, né? Você fica esperando que o médico ele traga a receita ou o remédio para você, para que você faça uma ação, entre aspas, né?
que vai agir, no caso, vai ser o medicamento. Então, contrapondo os dois modelos de tratamento, o que o Hipócrates sugestionava era que nós, seres humanos, agíssemos um pouco para tentarmos aliviar ali a enfermidade, a patologia em si, e hoje não. Hoje nós esperamos algo externo vir fazer um efeito na gente. Então, esses dois modelos de tratamento têm um impacto significativo na questão do tratamento, seja de qualquer tipo de transtorno, de doença em si. Então, acho que esse é um ponto bastante interessante que a gente deveria começar, não só nós psicólogos, mas os médicos em si, a pensar a respeito disso. É verdade, gostei muito dessa colocação, doutor Vitor. Agora, olha que bom esse programa, todo mundo participando. Gente, continue, hein? Porque mesmo não respondendo, não dando tempo, o doutor Vitor leva as perguntas e entra em contato aí com vocês. E vocês também podem continuar aqui com o contato com a Rádio Catedral. A pergunta é de uma ouvinte, Maria Eduarda. Maria Eduarda, tenho 20 anos e não quero tomar remédio para depressão. A pergunta dela é, de maneira mais prática e sem ser com remédios, existe algum exercício que a gente possa fazer para melhorar a depressão? Maria Eduarda, muito obrigada por sua participação, uma jovem de 20 anos. Obrigado, Maria. Pergunta desafiadora, Sônia. É verdade. Muito desafiadora. Olha, eu acompanho muito o psicólogo canadense chamado Jordan Peterson, que tem sido a minha grande influência hoje no mundo da psicologia, junto com o Viktor Frankl, meu xará. E tem um livro do Jordan Peterson chamado 12 Regras para a Vida, e o primeiro capítulo ele fala justamente disso que a Maria está perguntando. Uma coisa bastante simples que influencia neurologicamente na questão da depressão. Postura. Quando a gente mantém uma postura ereta, a gente auxilia no melhor disparo de serotonina no nosso organismo. Não sabia. Incrivelmente isso é uma coisa assim, estudada no meio animal. As lagostas, elas têm um sistema neurológico bastante parecido com os nossos, e elas fazem muitas disputas territoriais. A lagosta que vence, ela tem uma postura mais ereta. E a lagosta que perde, ela fica com uma postura mais rebaixada. Então, você mantendo uma postura um pouco mais ereta, Maria, vai te auxiliar nisso, tá? E isso tem não somente uma explicação biológica, por assim dizer, mas também simbólica. O que é se manter ereto? É se posicionar. O depressivo, ele não consegue fazer esse posicionamento. Então, você trabalhar o seu posicionamento em relação à sua postura, a fazer pequenas atividades práticas dentro de casa, como questões simples, tipo arrumar o quarto, lavar uma louça, auxiliam. Veja bem, vou deixar isso bem claro. Auxiliam, não tratam, tá? São alternativas bastante simples que tendem a mitigar de forma mínima. Claro, a preferência é que você procure uma ajuda da psicologia ou da psiquiatria. Como você disse que não está querendo fazer a utilização de medicamentos, eu sugiro a você procurar um psicólogo para poder tentar te auxiliar nessa questão. Mas, deixando claro aqui novamente, ajuste a sua postura, que talvez possa te ajudar um pouco em relação a isso. Exato. Boa tarde, queridos e amados ouvintes da Rádio Catedral, que é nossa querida e amada FM 106.7. Hoje, eu aqui, Sônia Nascimento, como todos os domingos, né? Nessa tarde abençoada, nessa tarde maravilhosa, e com o programa Viver Bem, que é um programa de psicologia, espiritualidade. Temos convidados em todos os domingos aqui, convidado que é psicóloga ou psicólogo, como foi no domingo passado, né? E agora, esse domingo, eu que estou aqui com a doutora Juliara Goulart. Olha que nome bonito, ela é uma pessoa muito bonita também, faz parte do grupo dos psicólogos aqui da nossa arquidiocese,
Já já ela vai se apresentar e vai falar com vocês. O tema de hoje, gente, a você mulher e a você homem também, vão gostar muito: violência contra a mulher. É um tema que já vem sendo pedido por nossas ouvintes há muito tempo. E esperamos hoje a doutora Juliara, que já tem uma experiência. Todos nós psicólogos atendemos clinicamente algum caso, né? É inevitável, ainda mais nos tempos de hoje. Mas a doutora Juliara, ela veio para abordar e refletirmos sobre esse assunto. Antes, eu quero convidar a todos vocês que participem aqui com a gente, que façam perguntas, encaminhem pelo nosso WhatsApp 3231 3560, 3231-3560, ou pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Também quero lembrar que nós estamos no Instagram. Nosso Instagram é PGM Viver Bem, tudo junto. PGM Viver Bem. Então curta lá as nossas postagens e que você estará ajudando a nossa querida Rádio Catedral a difundir esse amor que precisamos estar tocando corações. Doutora Juliara, boa tarde. Boa tarde, Sônia, boa tarde, ouvintes, a todos que estão aí conosco, né? Mais uma vez nesse programa que tem o objetivo Santana de Itaúna, em São Gonçalo, sabe, Sônia? A gente também está lá, que bom, né? Onde a gente pode estar próximo da população, a gente faz o possível. Acho que é por aí, é isso mesmo. E o seu CRP é o 14851, né? E 05, que é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E que tema, né, Juliara? Sim. Violência contra a mulher. Pode falar um pouco, contextualizar o que é violência? Violência nem sempre é algo que é físico, né? Também é físico, mas nem sempre. É tudo que vem de forma abrupta, né? De uma forma repentina. Tanto que a origem do trauma é o susto, muito mais do que acontece. Claro que coisas horríveis, coisas difíceis, né, de terem sentido para nós naquele momento, serão traumáticas. Mas a raiz de um trauma é justamente pegar o eu, né, nos pegar, né, em plena consciência de nós mesmos, de forma repentina. E a violência é isso. É violência por uma fala, é violência por um tom de voz, é violência física, violência moral, né, psicológica, que tem a ver com a moral também, né? Então a violência é tudo que nos pega de surpresa, e é claro que não é uma surpresa de um aniversário, é uma surpresa de algo que nos machuca por dentro, por fora também, mas muito por dentro, porque muitas vezes uma pessoa, homem, mulher, criança, qualquer idade, não tem uma marca física, né? Mas é uma violência às vezes diária. Então a característica da violência é a surpresa. E segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a violência é o uso da força física ou poder ou ameaça também, né? Que aí há diversas formas de violência, só complementando o que a Juliara coloca, tem a violência psicológica, claro que vamos falar sobre isso, né? A violência emocional. Hoje, nesse tema, bastante pertinente nos tempos atuais, a violência contra a mulher, né? É muito interessante esse tema que foi proposto aqui por ouvintes mesmo. Então, falemos um pouco o que é essa violência contra a mulher, Juliara. Especificamente, né? Especificamente, porque violência é violência, seja com quem for, com que idade for, né? Homem ou mulher, criança ou adulto ou adolescente. Eu estava pensando, né, semana passada, acho que já tem 15 dias, né, 8 de março, mais ou menos isso,
que foi o Dia Internacional da Mulher, né, eu tive a oportunidade de falar sobre a violência doméstica com a mulher, né? E a característica principal, daí é muito interessante a questão da surpresa, Sônia, porque aquele que geralmente faz a violência, no caso da violência doméstica, ele é íntimo dessa mulher, ou dessa moça, ou dessa menina, né? Ele conhece, né? Então ele conhece os hábitos, ele conhece os medos, ele conhece os pontos frágeis, as fraquezas daquela pessoa. E isso em si, sendo usado contra a pessoa, esse conhecimento, não sendo usado para ajudar, mas contra, é em si a maior violência, né? Essa pessoa é pega de surpresa sempre, porque não vai pensar que aquele que está ali dentro, na sua própria residência, o que convive, né, em família, seja quem for, pode ser até um parente, mas também pode ser um amigo, pode ser o cônjuge, o pai, pode ser o primo, pode ser o amigo que cresceu junto, né, falando que vem a violência de um homem para uma mulher. Porque a violência contra a mulher não é só de um homem para uma mulher, né? É triste, é lamentável, eu não sei, a gente tem a tendência de uma cultura social de achar pior, né, quando essa violência vem de outra mulher para com a mulher, às vezes a própria mãe, né? Então eu vou falar primeiro dessa violência psíquica e até, porque não amorosa, porque há um afeto entre essas pessoas e é rompido num susto com um tipo de violência, que pode ser uma agressão verbal, pode ser uma agressão física, né, ou uma coação psíquica, né, que use daquela fragilidade da pessoa, que no caso a gente está falando de uma mulher, para atingir um meio que queira, que seja algo dessa mulher, mas que também às vezes é apenas para deixá-la minimizada, né, ofendida, humilhada. E às vezes, muitas vezes, quem faz isso é quem realmente não valoriza a si mesmo. É o contrário do que a gente pensa. É justamente uma pessoa insegura, justamente seja homem ou mulher que faça isso contra a mulher. Muitas vezes é o homem que precisa afirmar a sua força, né, e faz essa violência. Então a questão da intimidade, né, a questão do conhecimento e intimidade que eu falo, é o conhecimento caseiro, doméstico. Agora existe a violência, sabe, Sônia, do assédio no trabalho. É uma violência, né? A pessoa está lá com a sua capacidade, nós estamos falando da mulher, então vou falar diretamente de mulheres, né, fazendo o seu trabalho, com a sua capacidade profissional, desenvolvendo, e é assediada por um colega ou por alguém, um chefe, algo assim, né? Não precisa ser do alto escalão, como todo mundo pensa, né? Mas quando a gente já vê que é uma coação por uma autoridade, por um poder de cargo. Autoridade é poder de cargo, não de pessoa, que não é diferente. E essa mulher é pega de surpresa, né? E com certeza ela sabe, está sendo ameaçada de continuar o seu trabalho. E isso é uma decepção, isso é um susto, né? E isso impede com que ela possa desenvolver a sua capacidade de forma mais integral, né? A sua capacidade de trabalho, porque ela passa a ficar se cuidando. Toda pessoa que sofre violência, ela começa a ficar, vamos colocar muito entre aspas, paranoica, porque não é a paranoia propriamente, mas até da sombra ela tem medo, porque ela tem que se vigiar, porque é pega de surpresa. Nossa, e surpresa estamos sendo pegas também, porque o programa precisará fazer um minutinho de intervalo e passa muito rápido. Já já, gente, você mulher, você homem também, você ouvinte querido do programa Viver Bem, é um minutinho apenas de intervalo e voltaremos já. Rapidinho, né? Estou aqui publicando que estamos gravando. Você tem Instagram. Depois fazem, tem, é meu nome mesmo, Juliara Goulart.
Qual outro ponto que você acha interessante? Não, tem várias perguntas então tá ótimo. Não, a pergunta... A Lei Maria da Penha, o que é violência psicológica, o que é violência moral, são várias perguntas. Eu não sei. E aqui eu estou pedindo também... a Lei Maria da Penha, só sei o básico. É básico mesmo. Boa tarde, amadas ouvintes e amados ouvintes também da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7. Quero aproveitar e convidar a todos vocês que estão nos ouvindo no programa Viver Bem neste domingo, né? Lembrar e convidar que no domingo 26 de março deste mês ainda teremos um evento maravilhoso aqui pertinho da Rádio Catedral, que é no Memorial Getúlio Vargas. Será um evento de ciência, psicologia, apresentando a logoterapia através da arte, gente, maravilhosa, a arte nos campos de concentração. O tema do evento é Memorial Viktor Frankl. Para quem nunca ouviu falar em Viktor Frankl, é o pai da logoterapia, fundador. Eu sou especialista em logoterapia, alguns convidados aqui também, mas a logoterapia é a psicoterapia centrada no sentido da vida e que foi recomendada pelo Santo Papa João Paulo II a todos nós profissionais da área de saúde, né, e principalmente da saúde mental. Então nós estaremos nesse evento, todos nós reunidos apresentando através da arte. Então teremos música, teremos saxofonista, teremos dança de tango e teremos palestra também focada no sentido da vida. Então convidamos a todos vocês, entrem em contato com a gente, aqui com a rádio também, e será uma alegria recebê-los. Voltando ao tema, violência contra a mulher, e eu estou aqui com a convidada, que é psicóloga clínica, doutora Juliara, que é da paróquia Nossa Senhora das Dores, no Ingá, ali em Niterói. Ali, gente, é pertinho, é só atravessar a ponte do outro lado, né, Juliara? Gente, nosso WhatsApp é 3231-3560. Está chovendo de perguntas aqui, porque é um tema bastante forte, né? Forte, interessante. Temos que falar sobre isso. Afinal, nós mulheres, homens também passam violência, mas nós mulheres, como a doutora Juliara até abordou, seja no trabalho, no trem. Então, há diversas formas de violência, não somente aquela do físico, né? Existe a violência moral, a violência psicológica também. Então, falaremos um pouco sobre a causa da violência. Poderíamos falar um pouco sobre essa causa, Juliara? Olha, eu não consigo pensar a causa da violência sem pensar naquele que faz a violência, no sujeito que faz a violência, né? Desde um transtorno grave, psíquico ou psiquiátrico, com certeza, muitas vezes, não é nem psicológico, nem psiquiátrico, mas é de caráter, né? É o que mais acontece. Existem, por exemplo, homens que fazem violência contra suas companheiras, né? Sejam elas namoradas, esposas, né? Às vezes até uma amiga muito próxima, por conta de problema gravíssimo que tem que ser tratado. Tem psicólogos especializados, sabe, Sônia, que tratam de homens assim, que desejam, realmente não conseguem conter aquela fúria e vai ter uma raiz, com certeza, na sua infância. Então tem daquele que provoca a violência, traumas, muitas vezes foi violentado, física, psicologicamente, às vezes até sexualmente, e reproduz como não uma intenção de fazer, mas um modo de viver, que é muito clássico isso no ser humano, que é passar de vítima para algoz, como se só houvessem dois lados, né? Alguns conseguem fazer um terceiro caminho, um caminho que é, né, vou trabalhar contra isso e vou ser diferente disso que me aconteceu.
mas nem todos conseguem. Esse é o motivo. Então, motivo psiquiátrico, motivo psicológico por traumas que aconteceu com ele mesmo. Psiquiátrico, que eu falo, são doenças psiquiátricas mesmo, que aí pode entrar num delírio, numa alucinação, sobretudo, e cometer algo assim. Mas quando é de ordem psiquiátrica, é episódica, não é recorrente. Quando é de caráter, né, um desvio de caráter mesmo, ou como eu acho que posso citar, que a doutora Ana Beatriz Barbosa trabalha muito, é uma psiquiatra, trabalha a psicopatia, sabe, Sônia? E é muito interessante a gente lembrar que na psicopatia existem graduações. A gente fala do psicopata, é o serial killer, não, isso é o ápice, né? Mas é sempre ligado ao caráter, né? Não o caráter de ser mal, mas o caráter de não ser assim humano no sentido da culpa, no sentido de enxergar o outro como alguém como ele, só enxerga ele mesmo. Então, existem causas assim, onde o outro, no caso nós estamos falando de uma mulher, é um objeto de posse. Bom, falando em objeto de posse, a mulher, nós sabemos que na nossa cultura, na humanidade, no mundo inteiro, Sônia, em alguns países mais que outros, né, vem há séculos, né, a mulher como fazendo parte do rebanho, seja de gado, seja, não sei se chama da mesma forma, mas um grupo de ovelhas ou de cavalos, né, fazia-se troca igualmente. Isso é histórico, não é tão longe assim, não tem tantos séculos atrás assim, mas ficou um resquício dessa propriedade. É de se pensar porque muitas vezes quando a gente pensa violência contra a mulher, se pensa logo no homem. Sim. Por conta de algo. Porque tem a cultura, né, a cultura de um lugar, né, que a gente chama vulgarmente, né, a gente chama de machismo. Mas existe também algo que é da nossa natureza humana, que é natural, natureza, que é a força física do homem. O homem tem uma força física diferente da mulher. A constituição da musculatura, a constituição do corpo humano masculino é diferente do corpo humano feminino. Cada um com suas funções lá desde o começo, né, da nossa espécie, funções diferentes, né? Não estou falando do aculturamento de hoje, e isso sempre tornou o homem mais forte. E ele se sobrepõe pela força. E tem essa questão, né, que como você fala, da cultura, e era isso que eu queria pontuar, colaborando, porque tem outras até perguntas chegando, né? Mas estamos falando de uma violência contra a mulher. Eu diria que também, e muito forte, ela é resultado de uma cultura patriarcal. Né? Desde os tempos lá da caverna, que o homem é o provedor, tipo, sou o sexo mais forte, e a mulher, ela é digamos, a dominada, isso é a palavra que me vem agora, aquela que fica em casa, cuida da prole. Então, essa cultura, basicamente, eu diria ocidental, né, influencia a nossa sociedade, essa estrutura, né? Então, as causas da violência, eu diria, particularmente pela escuta e trabalhos clínicos que têm a ver, sim, com as distorções de valores. Hoje, né, ainda está muito velado a questão do machismo, mas ainda existe. Essa cultura patriarcal do homem pode, o homem manda, o senhorzinho, enfim. Graças a Deus estamos caminhando, melhorando isso, mas ainda há esse olhar para a mulher como sexo frágil. Então, eu diria também uma de natureza social, né? Natureza social. Então, é muito bom você trazer essa reflexão, né? Acredito que também precisamos caminhar e refletir sobre as adequações de políticas públicas mesmo, para falar sobre esse tema, né? Não como proteção, mas principalmente como conscientização. Somos pessoas, mas por falar mulher, lei, política pública, me veio à mente
a Lei Maria da Penha. Uhum. Eu sou dessa época, então... Somos, né? Somos, né? A própria Maria da Penha, vítima por 2 vezes. Eu não tenho realmente segurança, nem sei se ela ainda é viva, mas eu lembro, né, do caso. Sim. Foram por 2 vezes ela sofreu a violência do próprio marido. Você quer falar um pouquinho sobre, se você se recorda algo dessa lei? Sim. Que é bom que trazer essa reflexão, que muitas mulheres, talvez até as mais novas, não saibam que existe uma lei. Tem não saber. Né? Uma coisa é a diferença estrutural, anatômica e fisiológica do homem e da mulher. Sim. Que faz com que o homem tenha força. Outra coisa é o uso disso de forma distorcida socialmente para o que a gente chamou de um machismo, uma eleição como homem sendo aquele que é mais forte dentro de um trabalho, dentro de uma sociedade. Inclusive se achava, né, antigamente, né, que eu não sei tão antigamente quanto, um século e meio ou 2, no máximo, que o cérebro da mulher era menor, né, e que a inteligência dela era menor. Claro que é menor, porque é uma questão de tamanho, de proporção. A gente vai encontrar também menor no homem, não é na funcionalidade. E nesse sentido, a capacidade é igual. Bom, eu também não sei detalhes da senhora Maria da Penha, mas sei que ela está viva e sempre estará, né, Sônia? Né? Para nós mulheres sempre estará, para a sociedade também. Então é a questão muito importante socialmente, porque se não havia uma proteção pela própria moral dentro de casa, da violência doméstica, se não havia uma proteção da noção mesmo do que é um casal, do que é um companheirismo, então houve necessidade de se criar uma lei. Porque toda vez que o ser humano vacila, né, naquilo que é próprio da humanidade, né, que foi lhe concedida, que é a razão, a capacidade de discernimento, né, a capacidade de ajuda, a capacidade de companheirismo no trabalho, companheirismo na família, companheirismo no casal. Toda vez que isso falha, é necessário criar uma lei. Né? A lei só vem porque nós não somos dignos, né, moralmente, de tudo, do trabalho, da família. Senão não precisaria lei para isso. Porque ela vem conter, ela vem fazer limite às coisas. Então, nesse caso, as situações, as coisas, nesse caso, a Lei Maria da Penha veio frear situações em que mulheres eram agredidas. Algumas conseguiam ter coragem a recorrer à lei, recorrer ao judiciário, à lei, né? Agora não me ocorre o nome apropriado, e era tido como nada. E mesmo que fosse considerado alguma coisa, não havia o que fazer mais do que aquilo. Até porque, de uma forma social, a mulher era propriedade do homem, né? Não estava na partilha, nem do testamento, nem de nada, mas não era um objeto propriamente, mas socialmente encarado dessa maneira. E coisa pior, Sônia, a coisa pior, né, que ela tivesse provocado a agressão.